Olá, bem-vindos ao ONU News em português. Eu sou Mônica Grayle e comigo no estúdio está o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Presidente, bem-vindo ao ONU News. Obrigado, Mônica. Presidente, vamos começar falando dessa decisão de Portugal de reconhecer o Estado da Palestina. Por que essa medida e por que agora? Porque tinha de ser. Não há alternativa. Era a única via para a paz. O adiar, o deixar para depois, é a mesma coisa que não decidir e criar o facto consumado. E o facto consumado era já não ser possível o segundo Estado. E haver dois Estados é crucial para a pacificação da região. Porquê agora? Porque era o último momento de ser possível, não apenas Portugal, mas outros países europeus e outros países não europeus mostrarem que era uma resposta universal. Mas, presidente, o que se diz é que essa decisão tem que ser tomada pelas duas partes. E até agora essas duas partes não sentaram-se à mesma mesa. Essa decisão, até que ponto ela ajuda ou atrapalha esse diálogo? Ela só ajuda porque as duas partes já fizeram muito acordo. E o que houve ultimamente foi uma aceleração de uma parte optando pelo terrorismo e outra parte optando pela recusa dos dois Estados. Assim, não há meio termo, não há moderação. Não há respeito das decisões das Nações Unidas, não há paz. Na sua opinião, essa pressão vai ajudar? Não tenho dúvida. Agora vamos falar de 80 anos das Nações Unidas e é tão difícil acreditar que 10 anos se passaram rapidamente a sua última intervenção como presidente de Portugal. Por que a ONU é importante, presidente? Ora bom, 80 anos é muito importante porque o mundo é outro. O tempo acelerou, já não há um problema de espaço universal, agora é de tempo. Está alucinante. E neste tempo alucinante há quem propõe G1, G1 mais 1, G1 mais 2, G2 mais 1, ignora as potências emergentes, não perceba que conflitos não podem multiplicar-se, que isso está afetando o desenvolvimento sustentável e a resolução do problema do clima e dos oceanos e das pessoas. E essa fuga para diante exige multilateralismo. Tem de haver diálogo, tem de haver tolerância. E ou há Nações Unidas ou não há nada que possa substituir. Porque Nações Unidas não é só esta reunião aqui, uma vez por ano, várias vezes por ano. Não, é no terreno, na educação, na saúde, na proteção da mulher, na proteção da criança, dos handicap. Tudo isso haver quem seja universal. Ser universal quer dizer que não pode ser resolvido por 1, por 2, por 3, por 7, por 20. Não pode. E como manter essa organização moderna? Porque eu acho que essa é a maior reclamação daqueles que não concordam com a sua opinião. Bom, primeiro, obrigar as grandes potências do mundo a aceitar que há outras potências, aceitar que há outras realidades, aceitar que há juventude, aceitar que é preciso mudança, aceitar que ninguém é eterno. O poder mais forte de cada momento já não é daí a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E é preciso haver instituições que se renovem. O Conselho de Segurança tem que ser renovado. Brasil, Índia têm de estar lá, os CIDs têm que estar representados, a África tem que ter representação permanente. O mundo é outro. E temos de ter umas Nações Unidas mudadas em função desse novo mundo. Bom, vamos falar de COP30, que acontece esse ano, a Conferência sobre Mudança Climática. Um grupo de pequenos países fecharam os seus acordos e compromissos, não é verdade, de reduzir emissões. Mas a maior parte ainda não chegou lá. Essas promessas continuam no papel. Portugal tem feito a sua parte. Tem sido um país de muito destaque na questão da economia azul, como a gente sabe, na questão da própria ação climática. Presidente, o que fazer para essa COP30 ser diferente? O Brasil disse que vai ser uma virada de chave. Mas o que fazer para essa reunião não ser como as outras? Muito discurso e pouca ação. Ora bom, é preciso forçar as grandes potências que não estão cumprindo os objetivos das sucessivas COP. E por isso é preciso o multilateralismo. Porque se não houver a pressão dos mais pequenos, dos médios, dos que sofrem as emissões de carbono, se não houver um reequilíbrio na balança de poderes, e aí não é apenas o Sul em relação ao Norte, são aqueles que sofrem em relação àqueles que produzem e que poluem e que acham que isso desapareceu da agenda. Esta COP vai recolocar na agenda alterações climáticas. Saíram da agenda por causa das guerras, por causa da ideia de um ou poucos mandarem no mundo.
E Portugal vai chegar com mais força nessa reunião. Sim, não tenha dúvida. Portugal aposta, a Europa aposta, mas Portugal aposta nas renováveis, Portugal aposta nas novas energias, nas energias limpas, e a juventude quer ter futuro. Presidente, falando em juventude, muito interessante, uma das nossas últimas entrevistas, a gente falava sobre isso. O senhor dizia que a sua juventude pedia mudanças, mas essa exige, não é verdade? E o que se vê hoje em dia, de lá para cá, as coisas cresceram, as redes sociais aumentaram, não é? E tem-se uma ideia de que hoje, para ganhar a eleição, precisa ser muito bom de apresentação, de vídeos curtos, de impacto na rede social. Mas o conteúdo, presidente, que um dirigente precisa ter. Um dirigente precisa ter ideias, precisa ter valores. Outra coisa, é que o estilo de liderança mudou muito. E não mudou para melhor. Esta liderança que é, no fundo, a liderança direta, saltando por cima de instituições representativas, por cima de instituições democráticas, por cima de parlamento, por cima de partidos, por cima de juízes, por cima de tudo, criando a ligação entre o líder todo-poderoso e o seu eleitorado. Isso facilita a forma, mas não o conteúdo. Facilita a utilização dos novos meios e, portanto, o que se passa é que os mecanismos democráticos, as forças democráticas, a juventude que quer a participação, a democracia, o diálogo universal, tem de entender e fazer entender aos mais velhos que fazer política hoje tem de ser diferente do que era no passado. Tem de ser com outra forma, mas com conteúdo. Pois é, mas aí quando se tem esse conteúdo, isso não ameaça um pouco a democracia? Porque os eleitores, ao que parece, em alguns casos, decidem por esse formato quase hollywoodiano, não é verdade? Quem domina a técnica de fazer um bom vídeo se dar melhor nas eleições. Mas isso não é perigoso para dos outros. Dos eleitores. A culpa é daqueles que não perceberam a tempo que tinham de mudar. E quando não mudam, a política tem horror ao vazio. E aparece a preencher o vazio quem tem forma, mas não tem conteúdo. Isso realmente é um perigo. Um caso para a sociologia, para ser estudado, não é verdade? Agora, vamos falar de reforma de segurança. Nessa crise que a ONU enfrenta, orçamento, engajamento, impacto até, segundo alguns analistas, muitos apontam o dedo para a inércia do Conselho de Segurança, que não se reformou desde 1945. Se fala muito de uma reforma que parece não chegar com a presteza que alguns esperam. Qual é a sua análise? A minha análise é muito simples. Com as guerras, ninguém quer mudar ao nível dos grandes poderes o Conselho de Segurança. Ninguém quer respeitar a ideia de que não se devia poder votar em matéria própria. Nunca houve, como em 2024, um ano com tanto veto. Ora, um Conselho de Segurança paralisado pelo veto significa umas Nações Unidas paralisadas. Significa o mundo paralisado. Então, nesse sentido... Ou seja, é preciso ir mais longe, como eu disse, e é preciso perceber que a reforma do Conselho de Segurança não é apenas um problema de jogo entre países. É o ajustamento à realidade política atual no mundo. E quando eu digo que potências emergentes como a Índia ou o Brasil têm de estar lá, que a África tem de estar permanentemente, que os sítios não podem ser ignorados, quando eu digo que o funcionamento, a transparência tem que ser diversa, isso significa que aqueles 1 mais 1 mais 1 que usam o Conselho de Segurança quase como um G3, ou 1 mais 2, ou 1 mais 1 mais 1, estão a pensar neles, mas não estão a construir um mundo melhor. Mas o senhor acha que acabar com o veto seria talvez melhorar ou seria mais difícil? Eu acho que, sobretudo, cumprir o que vem na carta e o exercício do veto ser feito em termos de não bloquear sistematicamente a intervenção das Nações Unidas e, portanto, a construção da paz, do desenvolvimento sustentável, do diálogo e do futuro dos mais jovens que se não reconhecem neste tipo de funcionamento. E o senhor fala com propriedade, não é, presidente? Porque Portugal já esteve no Conselho de Segurança várias vezes, não é verdade? E como sabe, eu vou dizer isso de forma suave, para não dizer que estou aproveitando para a campanha eleitoral, está correndo para e candidatando-se para Conselho de Segurança e a votação é para o ano e seria para 27, 28. Por uma razão muito simples. Porque é uma plataforma entre vários continentes, várias culturas, várias civilizações. Obriga a Europa a não se fechar e perceber a América Latina e a África e a Ásia Pacífico. E leva a que
esses continentes sintam que têm um papel fundamental a desempenhar nas Nações Unidas. E o interessante é que Portugal dialoga com todos esses países pela sua história, né? Porque sempre esteve nos 4 cantos do mundo. Bom, vamos lá. Vamos falar de CPLP, já que estamos falando dos 4 cantos do mundo. Não esteve, continua, não é verdade? 30 anos no ano que vem. O que o senhor gostaria de ver acontecendo nesse aniversário, presidente, principalmente com relação à língua portuguesa? Eu sei que o seu país já colocou, inclusive, como plano de governo, fazer da língua portuguesa uma língua oficial até 2030. Mas vai dar tempo? Eu acho que vai a tempo. Vai sempre a tempo. Aliás, é uma ideia nossa, mas é uma ideia brasileira. É De uma todos. ideia de toda a CPLP. E é fundamental, porque por todo o mundo se está aprendendo português. E é fundamental porque é uma língua franca, é uma das 5 línguas mais faladas no mundo e uma das 2 mais faladas no Hemisfério Sul. E uma das 2 mais faladas no digital. Portanto, isso significa que, mas não é só língua, é juventude. Não é só juventude, é mobilidade. Claro que este tempo é um tempo anti-mobilidade. É um tempo cheio de hipernacionalismos, de fechamentos, de desconfiança, de medos. É um erro. Ninguém constrói futuro com medo, só com esperança. Mas essa língua em comum não ajudaria, então, a criar essas pontes? A primeira a ser globalizada, a gente sempre lembra isso, não é verdade? 30 anos de CPLP, o que o senhor quer ver acontecendo para esse aniversário? O senhor vai estar lá, inclusive, claro. É ano que vem. É muito simples. Eu diria que queria mais força na presença dos jovens na CPLP, mais força na componente social e económica da CPLP, mais força na cultura, para além do que já se faz, mais força no contacto entre povos, para não ser uma construção de políticos, de presidentes, de governantes. Como diria Sofia de Mello Brena, tem que descer às ruas. Tem de ser às ruas. Presidente, agora falar em descer às ruas, vamos agora para terminar. Eu gostaria de saber o seguinte, como é que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa gostaria de ser lembrado após esses 10 anos no Palácio de Belém? E também como vai ser a sua vida no outro palácio? Porque é quase inadmissível ou difícil de imaginar o senhor parado. Olha, é assim, para poder dizer como gostaria de ser reconhecido, assim, entrei como era, fui como era e saio como era. Isso Isto significa é próximo o quê? das pessoas. Fui como professor, como comunicador, como político, mas político dos sem-abrigo, não só político dos partidos, político dos jovens, político dos contadores informais, das causas sociais. Fui assim e quero ser assim. Como é que vou querer ser assim? Voltando para o ensino, mas não para a universidade. Para o ensino mais básico e secundário. Porque é aí que se formam os jovens. 13, 14, 15, 16, 17 anos. Promovendo a língua e a literatura. E a leitura. Mantendo uma ação permanente no espaço da CPLP. Portanto, fazendo aquilo que já fazia antes, tentei fazer como presidente e agora mais livre farei, não sendo presidente. Quer dizer, o senhor quer ser lembrado como Marcelo Rebelo de Sousa, cidadão do povo. O mesmo Marcelo, de sempre. E aquele que volta, inclusive, para as escolas secundárias. Então, os alunos aí se É aí que preparem. começa tudo. Porque o professor Marcelo está voltando. É aí que começa tudo. Começa no pré-escolar, mas não sendo possível no Exatamente. básico. Esse é o momento da mudança, não é verdade? Presidente, que alegria recebê-lo aqui. Muito Mônica, obrigada. um grande prazer e até sempre. Prazer é nosso. E até sempre. Obrigada.